Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Drupashu Om Benzara Guru Pema Siji 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 Om Benzara Guru Pema Siji
Om Benzara Guru Pema Siji Om. 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 Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Soha 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 Gate Gate Paragate Parasam Gate
Bodhi Soha Oingate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha Oingate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Boa noite. A gente estava tratando desse tema dos 4 pensamentos que transformam a mente, né? Esse ensinamento, ele é um ensinamento tradicional dentro do budismo tibetano. E ele normalmente ele é associado à prática de motivação, né? A prática de estabelecimento de motivação. O próprio Chagdu Rinpoche, mestre do Lama Santen, né? Ele enfatizava muito esse ensinamento. Então, inclusive, no Portões da Prática Budista, que alguns de vocês talvez venham no estudo, né, na segunda-feira com a Estela, aos 3? Qual que é o terceiro da quarta-feira? Viu só? Acho que é alguma coisa que é pra gente olhar, né? Com certeza. O Meditando a Vida com a Andhyara, né? Na quarta-feira. Que legal. Realmente, ele é um ensinamento maravilhoso. Assim, o Chagdu Rinpoche, ele falava que a gente deveria contemplar esse ensinamento até que os 4 pensamentos fizessem parte do nosso fluxo mental, assim. Fosse algo tão natural quanto a gente, sei lá, pensar nas nossas necessidades básicas, assim, aquilo fluísse, né? Então, de fato, né, a gente passou por esse, acho que a gente foi até o primeiro, né, a linhagem e depois o primeiro pensamento, né? A gente falou um pouco, não sei se chegou a concluir o primeiro, a vida humana naturalmente. Mas eu também gostaria de comentar um pouco sobre um outro aspecto, assim, porque esse ensinamento ele é maravilhoso e ele é necessário, mas ele ainda trata de um aspecto dual, assim, de certo modo, especialmente os 4 pensamentos, todos eles, né, eles ainda estão num âmbito dual, no âmbito do caminho, que seria assim: o primeiro pensamento, a vida humana preciosa e os 6 reinos. A gente tem uma sensação de que tem uma vida, de que ela é humana, de que ela precisa ser preciosa, a gente precisa praticar, né? Aí tem os 6 reinos, a gente não entra assim, não deve muito entrar nesses reinos, permanecer na vida humana, praticar, porque a vida é impermanente, a gente está falando da impermanência, do tempo, né? A gente tem uma noção de que o tempo existe, de que os tempos eles vêm e vão, né? O karma, que é o terceiro pensamento, então a gente tem uma noção de que tem uma retribuição kármica, que tem causa e efeito. E o 4º pensamento, que é o sofrimento, então a consequência da gente agir só pelo karma, né? Então tudo isso é maravilhoso, é necessário a gente contemplar. Mas eu acho sempre bom a gente lembrar de um outro aspecto, que é um aspecto, digamos assim, mais elevado. Assim. Mais elevado não no sentido de que ele é superior, mas de que ele está conectado com esse por um outro aspecto, né? Por um outro viés. Daí isso também é um comentário adicional que eu faria, assim, a gente não rejeitar nenhum ensinamento. Né? Vamos pensar, bom, isso aqui eu não preciso olhar, porque é melhor olhar uma coisa mais elevada. Não, os ensinamentos eles se complementam o tempo todo.
Então, mesmo os 4 pensamentos, eles podem ser vistos à luz de um ensinamento mais elevado. E um ensinamento mais elevado, ele só tem sentido, ele só faz sentido se a gente entra por um ensinamento que é chamado preliminar, né, um ensinamento condicionado para ajudar os seres onde eles estejam. Então, todos os ensinamentos eles se complementam, não tem nenhum que seja inferior nesse sentido, assim, né? E mesmo aí entre tradições, né? Entre o budismo e outras tradições, a gente precisaria ao máximo assim, estar sempre aberto, evitar o sectarismo, né? A gente acaba sendo um pouco sectário, né? Mas deveria evitar isso, assim. A gente sempre acaba sendo um pouco alguma coisa, mas aquilo é o ideal seria que a gente pudesse andar de forma mais lúcida, né? Ah. Preliminares no sentido de que eles estão tratando do caminho ainda. Eles estão num aspecto assim que, por exemplo, eu me sinto com uma vida humana e ela precisa ser vista como preciosa. E não uma vida comum. Então, tudo isso, o fato de ser uma vida, de ela ser humana, de ela ser preciosa ou não ser preciosa, tudo isso é um âmbito de caminho. Essa vida é impermanente, que é o segundo pensamento. Nós estamos sujeitos ao karma, o terceiro pensamento. E o karma traz sofrimento, é o quarto pensamento. Então tudo isso é preliminar no sentido assim, é como se Buda, né, Chenrezig, Buda da compaixão, tivesse manifestado por meio de nós, é como se não, é isso. Ele se manifesta no meio de nós para olhar a nossa condição, que a gente se sente alguém existindo, que sofre, que dói, e diz assim, bom, tá vendo que tá sofrendo, que tá doendo? Então tá, isso aí é assim, é impermanência, as coisas vêm e vão, isso é o karma. Ele começa a olhar, ele começa a nos ver no ponto onde a gente está e a gente começa a andar a partir dali. Então, preliminar nesse sentido, ele nos acolhe nesse ponto onde a gente está. Então, ele não é necessariamente inferior a um ensinamento mais elevado, mas ele diz respeito a uma condição condicionada, né? Algo particular. Não é um ensinamento elevado no sentido de que ele abrange o todo. Ele continua tendo uma separatividade, uma certa dualidade. Então isso é importante a gente ver para não rejeitar o ensinamento e para ver que ele faz parte de uma abordagem. E que algumas vezes só ouvir sobre um ensinamento mais elevado não nos tira da confusão. A gente ouve, né, isso é direto, né, a gente ouve um mestre, um super mestre falando, o Lama, Dzongzha Rinpoche, sei lá, Dilgo Khyentse Rinpoche, super mestre falando, assim, Dudjom Rinpoche, falando assim, no aspecto mais elevado. A gente está sofrendo nas nossas bolhas. A gente acha aquilo meio teórico, meio exótico, assim. A gente não entende muito bem. Então, a gente não entendendo, vem o ensinamento preliminar. É como se os mestres, hoje em dia, assim, até ouvi recentemente o Lama falando que vários mestres têm ouvido dos seus mestres a instrução de que eles precisariam dar todos os ensinamentos já. Porque a gente vive um tempo de degenerescência, a gente vive um tempo que não sabe por quanto tempo o Dharma vai durar. Então eles estão, o que uma vez no budismo tibetano era algo super restrito, né? Tipo assim, alguns ensinamentos eram dados assim, boca a ouvido para 10 pessoas. O mestre, 10 discípulos, eles falavam ali 10 ou 5. Só eles, né, tinham aquele ensinamento e eles praticavam aquilo. Agora, esse tipo de ensinamento é jogado ao vento. Assim. A gente faz qualquer coisa com aquilo. Né? A gente não sabe usar muito bem isso, mas os mestres estão jogando isso. O próprio Dzogchen, que é um pináculo, assim, considerado o ensinamento mais elevado. Não tem nada depois disso. O Dzogchen assim, é o entendimento da tradição Bon ao máximo. Né? Por exemplo, a tradição Bon é pré-budista. Então aquilo como se tivesse... A tradição Bon entende o Dzogchen também, né? Só que a gente não entende, né? Aquilo meio mais ou menos. Mas isso os mestres estão falando, né? Aí tem, não sei se ainda tem na lojinha aquele livro, né? O Cristal e o Caminho da Luz. Nankai Norbu Rinpoche, né?
Anand Kanorba Rinpoche é isso, assim, mestre Dzogchen maravilhoso. Então ele recebeu essa instrução, fala tudo. A gente não sabe se eles vão entender, mas fala tudo. Os mestres falando assim. Aí o Lama disse que o próprio Tenzin Wangyal ouviu isso do mestre dele também. Então, fala tudo. Então, por exemplo, tem essa lembrança, né, que é o que eu queria comentar aqui, né? Essa lembrança de que a motivação mais elevada, já que esse ensinamento está ligado à motivação, a motivação mais elevada seria a gente ter uma conexão direta com o Guru, uma conexão com o Lama. Não o Lama Santen, não o Lama físico, né, mas o Guru, que a gente pode associar a Guru Rinpoche, mas mais do que isso é a lucidez. Então, isso assim, a gente pode entender, aliás, a gente vai entender como a gente pode isso. É sempre um limitado. Então eu tenho a minha limitação para falar, para entender, para falar, e cada um vai ter a sua limitação para entender o que isso quer dizer. Mas a gente vai andando. Então se a gente entende o que é a conexão com o Guru, a gente entende. Se a gente não entende, a gente entende um pouco. E a gente vai aperfeiçoando essa visão. Cada vez que a gente olha para isso, a gente entende de um outro jeito. Então não tem um jeito único, perfeito, final de entender. Mas a gente vai conectando com o Guru e aprofundando o entendimento do que é o Guru. Então, por exemplo, qualquer ação que a gente estiver fazendo, a gente está andando na rua, né? A gente está indo fazer compras, ou indo para o trabalho, ou voltando para casa. A gente está no trânsito, a gente está no shopping, a gente está comendo, a gente está indo ao banheiro, a gente está indo dormir, a gente está acordando. Qualquer situação, né, que a gente tiver, a gente está discutindo com alguém, a gente está conversando amigavelmente com alguém, qualquer situação, a gente lembrar do Guru. Então no Vajrayana seria assim, a visualização do Guru. A gente pode visualizar ele no coração, visualizar na garganta, visualizar no topo da cabeça, visualizar Guru Rinpoche. Isso seria uma linguagem do Vajrayana, que o Lama não usa muito, né? Porque também tem um aspecto dual, assim, parece que o Guru está lá e eu estou aqui. De novo tem esse aspecto preliminar, mais ou menos preliminar. Mas a gente poderia dizer assim, bom, tá, vou brincar um pouco de Vajrayana, assim, visualizar o Guru. Mas o que é? Visualizar a lucidez, entender que tudo que está à nossa volta é manifestação de lucidez. Cada ser, em qualquer ambiente que a gente tiver, está no ambiente de trabalho, achando aquilo um saco, querendo ir embora, né? Achando que não vai a lugar nenhum, né? Assim, uma coisa assim, meio uma perda de tempo, assim. A gente para na frente do computador, assim, deixa a tela escura um pouquinho, assim. Aí visualiza o chefe, colegas de trabalho como dakas e dakines, como seres elevados, deidades de Sambhogakaya. Se a gente não quiser usar a linguagem vajrayana, pode ser assim, manifestações de compaixão, de lucidez, de amor. Todos têm qualidades. Aí a gente entende que tudo que os seres estão manifestando, o que eles estão fazendo? Eles estão usando os 12 elos para construir realidades. O tempo todo. Isso é a mente do Buda. O Buda olha para isso e vê um sino. Então, qualquer um de nós pode olhar para isso e ver um sino. Então, qualquer um de nós tem a natureza de Buda. Pronto. Então, a gente pode olhar como um sino, mas pode olhar com outros olhares, né? Pode olhar como uma tigela, como um objeto de pegar insetos. Aquela menina que uma vez veio e botou uma boneca aqui, uma caminha de boneca. Então, pode ser de tudo. Aí, esses últimos ensinamentos que o Dzongzar Rinpoche tem dado, né, na Europa, que eu acho maravilhoso assim, escutar. Aí ele fala assim, todos têm a natureza de Buda, inclusive o Donald Trump. Você não pode excluir ninguém. Assim. Aí um praticante, aspirante a Bodhisattva, não deveria fazer distinção, assim, né? Nem de partido, né? Vamos deixar assim, né? No Brasil, que tá uma coisa desafiadora, assim, nem de partido. Todos têm a natureza de Buda. Então todos olham a realidade segundo uma perspectiva que não é equivocada. Ela pode estar causando problemas, mas ela é a natureza de Buda. Igual, assim. Igualzinho a nós. Então o Lama fala isso às vezes. O outro sou eu num outro mundo.
O outro é igualzinho, assim, só que ele está num outro mundo. Ele está vendo de acordo com a sabedoria do espelho. Ele está vendo a partir de uma perspectiva. A gente poderia olhar até fisicamente, assim, né? Aqui nessa sala. Né? Cada um de nós tem uma perspectiva dessa sala. E não dá para dizer a perspectiva física, não precisa nem pensar no que a gente sente ao olhar para a sala. Só o olhar físico. Né? Assim, a luz bate no olho, na retina, a gente tem uma imagem da sala. Não dá para dizer que um de nós é que tem a perspectiva correta, mais ampla, porque consegue olhar toda a sala e os outros mais ou menos. Não tem isso. Então todos têm alguma perspectiva e ela está certa. E a perspectiva interna é a mesma coisa. Então se a gente para e olha assim, a gente vê que tudo manifesta vacuidade e luminosidade. Então isso é a conexão com o Guru. Essa é a motivação mais elevada. A gente olhar, parar e ver que não tem nada que escape disso. Nada que seja fixo. Essa mobilidade, essa plasticidade é a mente do Guru também. Tanto que essa é a história as histórias que se contam de Guru Rinpoche, né? As coisas que ele fazia, né? Que ele voava, que ele se transformava em outros, que ele manifestava outros corpos. Tem alguns que acreditam que ele ainda está vivo fisicamente em algum lugar do Tibete. Ou assim, quando ele chegou no Tibete ele já tinha mais de 1000 anos. Pensa, bom, aquilo ali é mito, né? Bom, eu não duvido de nada, né? Mas assim, é sempre bom a gente manter uma mente aberta. Né? E essa mente aberta é assim, por que ele fazia isso? Porque ele tinha a mente totalmente livre. Né? Ou essa história do Milarepa, por exemplo, né? Que teve algum mestre que queria, não lembro bem exatamente qual mestre, mas que queria questionar o Milarepa, né? Se ele realmente era, queria pela erudição, assim, né? Porque o Milarepa ele era um yogi, ele não era um erudito. Ele se recolheu na floresta, ficou completamente nu, não tinha mais nada, roupa nenhuma, né? Aí ele vivia na floresta, ele só se alimentava de chá de urtiga, né? Ficou verde, só de chá de urtiga. Eu não recomendo, assim, né? Mas foi a história dele. Né? Aí o mestre chegou e queria questionar ele, né? Aí ele disse assim, o ar, como é que é? O ar é sólido? O ar é vazio ou é sólido? Algo assim, não lembro bem se era bem essa pergunta, mas era algo nesse sentido. Aí ele não respondeu nada, ele só pegou 2 gravetinhos assim, né? E fez uma percussão no ar, assim. Bateu no ar, assim. Essa pedra é sólida ou é líquida? Aí ele pegou, botou a mão assim na pedra, fundou a pedra. Aí o mestre, pá! Ele não respondeu nada, ele só fez, né? É a mente plástica, né? Então eles podem andar por onde eles quiserem. Né? Então os mestres, eles não precisam manifestar esses efeitos especiais, assim. Eles podem só olhar para o outro ser que todo mundo vê com um olhar negativo, e quer matar, e quer trucidar, e quer linchar, e aí o mestre olha e vê com compaixão. Vê de forma lúcida. Aí eu olhei para o Thiago, agora eu lembrei que ele sempre traz uns exemplos de outras tradições, assim. Lembrei do Jesus, né? Maria Madalena, assim, sendo apedrejada. Né? Jesus é a mesma coisa, ele olhou e viu com compaixão. Quer dizer, não tem ninguém, quem não tem pecado atira a primeira pedra. É como se fosse assim, né? Hoje em dia é muito fácil trucidar alguém, assim, muito fácil. Hoje em dia a gente está com os ânimos assim, inflamados, né? Aí chega qualquer um, aquele lá é horrível, aquele lá tem que ir pra cadeia, aquele lá alguma coisa assim. Aí o mestre vem e olha com compaixão, porque ele vê o aspecto plástico, ele vê que o ser não é aquilo, que ele manifesta aquilo, mas que ele não é. Então isso seria a motivação mais elevada. A gente está o tempo todo presente, atento, para olhar desse modo. E não de uma maneira fixada. Então esse seria o... Aí, desculpa. Você falasse do nosso sectário. Uhum. Não sei se tem a ver com os veículos, ou por exemplo,
ouvi o Lila falar sobre os Vedas. Uhum, uhum. Isso quer dizer que não ser um sectário. Seria entender que toda tradição ela tem um valor, né? Não quer dizer que a gente vá fazer uma combinação de tradições, né? Eu não vou ser sectário, então eu pego um pouco de cada e eu faço uma tradição minha de alguma coisa, né? Eu crio o meu próprio caminho, né? Não seria, essa não é uma recomendação que normalmente se dá, né? Porque as tradições elas já têm um caminho mais ou menos completo, né? E é recomendado que a gente trace aquele caminho, não tente inventar uma outra coisa, porque os mestres já passaram por aquilo, né? Já levaram, já sofreram privações, então aquilo está pronto, né? Então aquilo é oferecido desse modo. Mas não ser sectário seria assim, se alguém tem alguma mente que se conecta com aquilo e aquilo traz felicidade, aquilo traz bem-aventurança, paz, lucidez de algum modo, liberdade, e a pessoa está seguindo, aquilo é maravilhoso, né? Talvez a gente possa, em algum momento, dependendo da conexão que a gente tem com a pessoa, ver junto com ela o quanto de benefício aquilo está trazendo, porque pode ser que não traga tanto, né, ou traga de forma limitada, mas independente disso, né, que isso seria uma coisa, um passo adicional, né, de saída a gente não manifestar nenhum tipo de fixação assim com a nossa própria tradição. A gente está seguindo aquilo igual o SEB, né? O SEB tem os 21 itens, né? Como se a gente começasse a criar a tradição dos 21 itens, aí aquilo é a coisa mais elevada. Assim, para mim funciona, tem funcionado. Para cada um que está aqui tem funcionado ao seu modo, né? Aí se alguém chega e diz, não, eu pratico de um outro modo, aquilo não tem problema nenhum. É mais nesse sentido, assim. Volta e meia, eu acho bem interessante, né? Volta e meia aparece alguém que diz assim, eu não sou budista, tá num retiro do lama, assim, né? A pessoa levanta a mão, eu não sou budista, mas o que os budistas pensam? Aí o lama brinca assim, como é que vocês deixaram ela entrar? Assim. Esses dias eu ouvi uma que ela disse que já fazia não sei quantos anos que ela acompanhava, assim, mas ela não era budista. Pá, isso aí é firme, né? Você acompanha, mas não é budista. Isso é muito bom, né? É com essas pessoas que dá pra conversar, né? Porque a pessoa entende uma tradição, entende outra, aquilo vai convergindo, né? É super bom, né? É uma tendência próxima do ser humano, ser sectário. É. A gente quer sectário, inclusive, com religiões. Exato. Ou seja, separa, né? Essa aqui, que é a certa, fechado com ela. Essa é certa, as outras são as outras. Isso é uma tendência do ser humano. É muito forte. Mesmo dentro do budismo, né? Então algumas escolas até já entraram em conflito, assim. Mas se a gente consegue manter essa mente aberta, a gente vê que cada tradição e cada linhagem dentro do budismo está abordando a partir de um referencial diferente. E que aquilo é rico dentro do seu próprio referencial, tem uma riqueza naquilo. E tem um valor, né? Como, por exemplo, essas abordagens que são chamadas preliminares com relação às abordagens que são chamadas as últimas, elas não têm uma contradição, elas são complementares. Porque algumas vezes a gente vai precisar ouvir os 4 pensamentos que transformam a mente desse modo tradicional e entender a fundo aquilo. E num outro momento a gente diz, bom, isso aqui, né, eu já entendi, agora eu estou praticando de um outro modo. Mas aí depois a gente, né, retorna para algum outro ponto. A gente diz, bom, então vou ouvir aquilo de novo. Né? Então é por isso também que se recomenda que a gente sempre olhe para a motivação. A gente sempre cheque a nossa motivação em todos os ambientes em que a gente anda, né? Todos os caminhos que a gente faz. Então mesmo se a gente entra em retiro, vamos dizer, eu vou entrar em retiro de 3 anos. Aí mesmo que está em retiro de 3 anos, está olhando a motivação todos os dias. Porque não é assim, bom, entrei em retiro de 3 anos, bom, agora é claro que eu estou com a boa motivação, porque afinal de contas eu estou aqui. Mas nem sempre. Né? É muito fácil a gente sair com alta importância, ou fazendo planos, ou né, colocando mais um distintivo, ou alguma coisa assim. Então o ponto é a gente gerar lucidez para beneficiar os seres. Como isso é feito vai variar. Né?
o próprio Patrul Rinpoche, que escreveu Palavras do Meu Professor Perfeito, eles consideravam um vagabundo. Né? Ele não tinha assim tradição propriamente. Ele não era muito reconhecido na época dele. Assim. Então tem vários mestres, assim, eles nem apareciam. Né? E eu acho que é no Zen, né, que tem alguns mestres que não tinham nem nome. Eles entravam nos lugares, fundavam templos, aquilo, todo mundo andava, e aí ele desaparecia e ninguém sabia do nome dele. Assim, era árvore não sei o que, era o nome de uma árvore. Assim. Era uma coisa desse tipo. Assim. Não tinha nem linhagem, não tinha nada. Assim, era como se fosse a Araucária passou por aqui. Então todo mundo iluminado. Assim. Era uma coisa desse tipo. Atualmente está havendo manifestações de líderes religiosos se posicionando em relação à política partidária. Tem uma parte deles, parece que ele enfatiza essa coisa de não ser sectário. Tu sabe? Ele deu uma boa resposta sobre isso numa quarta-feira. Esses ensinamentos que tem na quarta estão gravados no YouTube. Aí teve 2 perguntas no mesmo dia. Uma que foi mais pro final, assim, até teve uma transcrição dessa pergunta e da resposta. E ele deu uma ótima resposta, assim, eu te recomendaria olhar lá. Que aí foi bem comovente, assim. As pessoas estavam esperando aquela resposta. O Lama vai falar sobre isso. Eu acho que foi no dia... Faz umas 2 quartas, eu acho, né? 2 ou 3 quartas. Não foi ontem, nem a passada. Acho que foi na anterior, né? Ou na anterior ou na outra. No máximo. Né? No máximo 1 mês atrás. Definitiva nunca é, né? Definitiva nunca é. Mas é uma resposta do Sangue Sabe Pô, né? Colocaram lá a transcrição também, né? Uhum. Tu pode... A gente pode no grupo de hoje, né? Pode perguntar lá que eu também posso procurar o link e mandar para ele. Sim. Interessante também sobre esse sectarismo. Aos finais de semana, eu vejo as testemunhas de Jeová caminhando 2 a 2. É interessante o condicionamento deles para o não sectarismo, mas ao mesmo tempo para o sou budista. Eles dizem, eles sabem, tirando os testemunhos de Jeová, todas as outras religiões são Babilônia grande. Mas daí, se você diz que é budista, eles dizem, que bom que você tem um elo religioso, mas o sectarismo para depois só lhe atrair, entendeu? Então, ser sectário, eu acho que mais uma visão, não ser sectário, mas visão do espelho mesmo, assim, né? Mas não querendo converter por um assunto em comum, mas respeitar e deixar, né? Sim. Um trabalho muito mais pessoal do que conversão. Exato. Mas ainda assim os 21 itens são muito bons. Né? Isso é uma coisa muito... Eu fosse você. Tá completo aí. Né? É uma coisa completa. Né? Mas aí, passado esse recado assim, desse aspecto, né, mais direto, vamos aos 4 pensamentos. A gente falou da linhagem, né? Desse aspecto que conecta com isso que eu comentei agora, né? Que é essa conexão com o guru. A gente pode fazer a conexão com o guru no sentido amplo, o guru absoluto, mas a gente pode também ter um entendimento de que o guru pessoal, né, no caso o nosso lama, ele teve um mestre, que depois teve outro mestre, e aquilo remete a uma linhagem de seres que veio sustentando o Dharma até aqui. Né? Então a gente lembrar disso é crucial, assim, de entender que a gente não é por acaso, assim, por acaso o Lama está aí, nos ofereceu, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Aquilo, se vocês estão aqui, assim, não queria assustar ninguém, mas alguma coisa assim, alguma conexão existe, né? Então a gente plantou sementes e aquilo floresceu, aquilo renasce em nós, então a gente está com essa conexão e a gente vê, por exemplo, os esforços que o Lama faz para manter, os esforços que os mestres todos fazem para manter o Dharma, as escolhas que eles fazem de vida. Né?
Então tudo isso a gente deveria fazer prostrações, reverenciar realmente. Isso é maravilhoso. Aí tomando esse primeiro pensamento, a gente passa para o... Aliás, pensamento preliminar, a gente passa para o primeiro pensamento mesmo, né? Que é a vida humana preciosa. E aí aqui tem os 6 reinos, né? A vida humana preciosa e os 6 reinos. Então a gente passou por isso, né? O entendimento de que a gente está num tempo, num espaço, numa condição de mundo auspiciosa. Muito auspiciosa, assim, maravilhosa. Que a gente tem uma vida com faculdades perfeitas, a gente tem tempo para praticar, a gente tem um mestre perto que fala a nossa língua, a gente não está numa região fronteiriça, não está em guerra, não está escravo de ninguém, a gente tem várias condições favoráveis para praticar o Dharma. Então a gente deveria aproveitar isso, né? Não desperdiçar esse tempo. Né? Exatamente porque daí começam os pensamentos que não são tão assim, bons de ouvir, né? Até o primeiro a gente linhagem e vida humana preciosa. Isso aqui tá ótimo. Né? Aí começa a impermanência. Aí, não queria ouvir sobre impermanência, mas a gente... Esse é um ponto, né? Aí o segundo dos 4 pensamentos que transformam a mente diz respeito à impermanência. A vida humana é preciosa, mas transitória. Mesmo sendo extraordinária, ela cessa. E as condições favoráveis de nossa vida também podem cessar. Então isso quer dizer que a gente pode morrer, esse corpo físico pode morrer, e as condições também podem cessar, né? Então tem várias histórias assim de pessoas que entraram em retiro e começaram, logo no começo do retiro, souberam que receberam uma notícia da família, que não sei quem morreu, e a pessoa teve que assumir os negócios da família, por exemplo. Ou então a pessoa começa a praticar e sofre um acidente e aí não entende mais nada. Ou, enfim, muitas coisas podem acontecer. Né? A gente pode ser totalmente tomado por uma bolha de emprego, de relacionamento, de seja o que for, e aquilo nos tomar o tempo. Aí hoje eu estava ouvindo esse... Acho que foi em São Paulo? Não, foi em Curitiba, no Sukhavati, que o Lama estava falando sobre, chama Indo ao Ponto Último, está no YouTube, eu estava ouvindo mais ou menos na sequência. Aí ele comentou assim, né, ele volta e meia ele contou 2 histórias que foram parecidas assim, né, mas aí eu lembrei de uma agora que é que ele conta mais vezes, que essa era uma mulher, senhora, assim, ele disse que já era avó, mas era uma avó relativamente jovem, assim, acho que ela tinha 50 anos. E ela, não sei, eu estava morando num lugar assim, tipo num sítio, num lugar mais afastado da cidade, assim. Aí numa delas, ela estava praticando, ela era aluna do Lama, assim, estava fazendo práticas. Aí vem um avião, assim, particular, de um ser maravilhoso, assim, forte, sai do avião, assim, diz: você é o amor da minha vida, venha comigo, eu preciso de alguém para me ajudar a andar por aí, assim. Aí você vai me inspirar, eu vou andar, a gente vai ser feliz. Ela foi, né? Entrou no avião e se foram. Se passaram um tempo, realmente, assim, viveram juntos. Né? Aí aquilo tomou totalmente ela, diz que ela não teve tempo para praticar naquela época. Aí passou o tempo, ele desceu de volta com o avião, deixou ela e foi embora. Aí ela voltou a praticar, né? Aquilo deu certo. Mas ela podia ter praticado durante também, né? Quer dizer, essa parte não dá pra saber, né? Exato. É. Aí, na verdade, ele volta, foi só um sonho, né? Então, volta e meia sempre tem essas histórias, assim. Exato. Uhum. Exato. Eu meditava. É exatamente sobre isso que ele está falando, né? Então, tanto a vida biológica pode cessar, como essa vida sutil, né? Essa identidade interna, ela pode cessar.
que a gente assume, de certa forma, uma identidade quando começa a praticar, né? A gente é algum ser, né? E aí aquilo passa, aquilo pode cessar, né? Então as condições favoráveis de nossa vida também podem cessar. O Dharma pode desaparecer na região onde vivemos, podemos perder a saúde, ser arrastados por outras prioridades, ficar sob o poder de pessoas hostis ao Dharma e de uma hora para outra perder a conexão com os ensinamentos. Todas essas coisas podem acontecer devido ao nosso karma. Então a gente não sabe quando que vem a retribuição kármica de algo que a gente fez no passado, a gente não sabe. Não tem esse cálculo assim. Né? Então esse é um ponto. Né? A impermanência nos ronda. Até mesmo monges e mestres podem perder a conexão, cometer ações não virtuosas e ser arrastados por negatividades. Monges e mestres. Né? De pensar, se virasse monge ou mestre assim, de alguma coisa, podia resolver, mas não. Os seres humanos existem há cerca de 20 mil anos, o que é quase nada em relação aos 5 bilhões de anos do Sistema Solar e da Terra, ou aos 15 bilhões de anos que se atribui ao Universo. Nesses 20 mil anos, temos uma história registrada de 5 mil anos de civilização. Nos últimos 100 anos, houve transformações dramáticas na humanidade. Então o tempo que a gente vive é ínfimo assim, em relação a tudo que já aconteceu. Né? A nós tudo parece muito sólido, mas a história que existia até 100 anos atrás praticamente já cessou. Estamos vivendo outros tempos e tudo se passa com enorme rapidez. A impermanência está aí, por isso ouvimos a recomendação de praticar agora, imediatamente, pois não temos controle sobre esse processo. A impermanência reforça a importância de nossa vida preciosa, de refletirmos sobre o que fazemos e de não perdermos tempo. Então alguns mestres falam assim, que a gente poderia contemplar o ensinamento da impermanência isso por um longo tempo. Isso já seria uma grande prática. Né? A gente está o tempo todo, por exemplo, contemplando a impermanência do dia de hoje. Né? A gente acordou. Hoje de manhã a gente acordou. Né? Cada um acordou em um lugar diferente, numa hora diferente, mas a gente acordou, a gente está aqui. Né? Aí o tempo se passou, a gente não consegue mais voltar naquele tempo que a gente acordou. Na hora que a gente almoçou, na hora que a gente andou para cá e para lá. Estamos aqui, né? A gente não consegue controlar isso, está o tempo todo andando. E a gente pode ver uma escala um pouco maior, né? Que seria a nossa vida. A gente também já fomos bebês, já fomos adolescentes, já somos adultos, estamos nos aproximando de uma outra idade, e aquilo vai andando. A gente vai começar a perder as forças, começa a não escutar, aquilo, o tempo todo é inexorável, assim, totalmente. Né? Aí tem vários ensinamentos, várias histórias para isso também. Né? Tem, por exemplo, uma história, não sei se eu vou saber contar exatamente, assim, mas mais ou menos. Né? Uma princesa que ela tinha muito orgulho, assim. Ela tinha muito orgulho da beleza dela. Ela era uma princesa linda, assim, ela achava que ela não precisava praticar o Dharma porque ela era muito bonita e todos vinham até ela e aquilo estava bem, assim, né? Todos serviam ela, reverenciavam ela e aquilo era tudo. Isso na época do Buda. Aí, eu não sei por que o Buda foi encontrar ela, assim, essa parte meio obscura, não, na verdade eu não sei, né? Mas aí diz que ele apareceu com uma atendente do lado, assim. Aí a princesa deu uma olhada, assim, até o Buda tem uma atendente, né? Acho que ele está se degradando, assim, né? Ela já tinha essa posição sectária, assim, o Dharma, o que ele está ensinando não é para mim, né? Não sei se tinha esse nome, né? Mas assim, essa coisa não é para mim. E ainda mais agora ele vem com uma atendente, então ele está ali se achando, alguma coisa está errada. Né? Mas aquilo era uma emanação do Buda. Ele criou aquela atendente, que ela era mais bonita do que a princesa. Ela já teve inveja assim da atendente. Assim, aquilo. Aí diz que ela olhou para a atendente, assim, a atendente, a cada minuto, ela envelhecia 10 anos. Na frente dela, assim. Foi envelhecendo até que ela ficou completamente
assim, como se tivesse 100 anos, assim. Pele caindo, né, não enxergava direito, totalmente curvada. Aí o Buda disse, tá vendo? Sua beleza é impermanente. Você tá ali linda, maravilhosa, mas isso não vai durar. Aí disse que ela fez prostrações, se tornou aluna e atingiu a iluminação. Ela foi bonita. Essa era uma época boa, né? Tava o Buda na frente, ele fazia assim, a gente, pá, agora sim vou praticar, né? Agora a gente ouve o lama e não acontece nada. Tá. Como? Não tinha como entender, exato. Mas é isso, então tem, volta e meia tem esses ensinamentos sobre a impermanência. A gente entender. Então a gente pode pensar, por exemplo, em termos de civilização. Né? A gente vive uma época específica, né? Muito limitada, né? No tempo. Pode pensar até a própria internet, computador, isso é muito recente, extremamente recente. Aí a Revolução Industrial é muito recente. E tudo passa muito rápido. Né? A Idade Média, a gente pode achar que é um tempo longo, mas não é tão longo assim. Né? E aquilo passa muito rápido. E o tempo que a gente vive, a gente acha que é tudo. Né? A gente se acha assim, bom, estamos vivendo o tempo certo, né? Porque naquele tempo as pessoas estavam erradas. Elas estavam tentando, mas agora, olha só, a tecnologia que nós temos, isso aqui sim que é... Aí passa um tempo, aquilo muda, vai mudando, vai ficando obsolescência programada, assim. É muito, muito rápido, assim. Então o tempo todo a gente poderia contemplar, isso poderia ser uma contemplação. Tipo, contempla a linhagem, vida humana preciosa, e aí permanência. Tudo em meditação. A gente entende a impermanência desse modo também. E a gente entende a impermanência do nosso próprio corpo. A gente pensa, bom, hoje eu acordei, esse é um outro ensinamento que se fala, assim, hoje eu acordei bem, com saúde, estou vivo, mas eu podia não estar. Quantos morrem dormindo? Né? Quantos morrem jovens? Aquilo assim, não tem idade, né? Então, estamos aqui, ainda bem, né? Quinta-feira que vem, espero que eu veja vocês de novo, mas nunca sabe, né? Então a gente tem isso o tempo todo, né? Acho que era Tiago Rinpoche que falava, assim, a gente tem permanência como se ela tivesse, a morte está próxima, assim. E aí esses ensinamentos sobre retiro, né? A gente entrar em retiro com a sensação de morte. Né? A morte da identidade e a morte física também, assim. Eu entendo que a morte, ela está próxima, a morte é certa. A gente não sabe quando, mas ela é certa. Isso não precisaria ser algo mórbido, assim, tipo, a morte vem, olha que horrível. Não, a morte está aqui e justamente por isso eu preciso praticar. Eu preciso avançar. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir avançar. Né? Nesse sentido. Em dezembro tinha alguém da Sangha, né, que estava com a mãe doente, aquele menino. De repente no grupo falaram que ele levou um tiro. Lembra? O menino. Ah, sim. O Mikael? É. Mikael, né? Assim, tem um aforismo bíblico aqui também sobre esse que até os gurus, os mestres podem cair, né? Aquele que está de pé, acautele-se para que não caia, né? Mas no caminho do Bodhisattva, ao servir, a gente não se preocupa tanto, talvez, até com a nossa própria morte, né? Então isso acho que, eu não sei se é o segundo, abandonar o foco autocentrado, mas é algo que ajuda muito, né? Esquece de tu um pouco, né? Servir os outros. Exato. Gera grande felicidade. Isso é bem, bem importante mesmo. Que dá muito trabalho, né? A gente dá muito trabalho sustentar um eu, assim, fica querendo... A gente se mima muito, né? É um pouco isso, né? Eu também não dá tanta importância para essa entidade que morre. Aquilo não... Exato. Se diz assim, para um Bodhisattva, a morte é o justo pagamento por uma vida inteira de serviço. Aquilo vem a morte, agora eu vou contemplar. Uau! Que contemplação maravilhosa, as luzes, aquilo tudo vem. Renasce numa terra pura.
É isso que eu queria. Começar do zero. Tá tudo certo, né? Então, o terceiro pensamento trata do karma. Temos karmas primários e secundários. Os karmas primários são estruturas internas de resposta automatizada e condicionada que inevitavelmente dão origem a sofrimento. Os pesadelos revelam nossos karmas primários. Então, cuidado com os pesadelos. Né? Se aquilo aparece, revelou alguma coisa. Né? Podemos sonhar que estamos caindo, nos afogando, trancados dentro de uma caixa, que alguém nos persegue ou ameaça. Essas situações aflitivas nos assustam. Acordamos sobressaltados e relaxamos ao ver que era um pesadelo. Contudo, ao pensar no pesadelo, vamos sentir o desconforto de novo e novamente nos tranquilizar ao nos darmos conta de que aquilo não está acontecendo. Podemos usar o cinema para fazer uma varredura nos karmas primários. Filmes de terror e suspense nos causam calafrios. Aquilo não está acontecendo, mas o karma primário é acionado e as cenas nos deixam de cabelo em pé. Aí hoje, nessa sequência de vídeos do Lama, do indo ao ponto último, né, nesse retiro, ele comentou sobre os filmes de terror também. Né? Aí ele lembrou da Bruxa de Blair. Ele disse, faz tempo que eu não vejo filmes desse tipo, assim, mas eu lembro da Bruxa de Blair, ele falou. Né? E eu acho realmente a Bruxa de Blair é um filme excelente, assim, muito bom para tratar desse tema também. Né? Porque ele disse assim, baixo orçamento, né? Nenhuma cena de violência e a gente se arrepia, né? Uma coisa incrível. Né? Você pode sair da sala de cinema assim, achando que alguém vai nos atacar, né? Que embaixo do assento vai ter alguém, assim. E aquilo o que é? O karma primário brotando. Né? Aí o Lama até brincou, não dá para atingir a iluminação sem assistir a Bruxa de Blair. Assim. No sentido de fazer aquilo brotar, né? Não deixar para depois. A gente poderia fazer um exercício, assim, então pratica, faz todo o roteiro, assim. Tá, agora põe um filme. Aí depois põe outro, né? Dos filmes de terror? O que a gente faz? A gente desliga. É algo que eu faço, né? Sim. Mais tarde pode vir também na vida do mesmo tempo. Sim. E aí, incrível, assim, algo que quieta, né? Foi realmente muito forte, muito difícil, até depois de ficar acordada, em favor de dormir de novo, passar por aquilo de novo, sabe? Horrível. O que a gente faz nessa hora? Aí a praticante foi embora. Mas é isso. E aí não sei. Tu lembra que o Lama fala? É que, assim, cada caso é um caso, né? Mas a gente pode combinar práticas também, né? Então, por exemplo, uma prática seria não dar muita bola para isso, assim, no sentido de não querer dar uma realidade para aquilo, reificar ou investigar, né? Mas uma outra forma seria, por exemplo, se aquilo tem alguma recorrência, ou se aquilo te faz realmente, mesmo depois de acordada, né, faz brotar esses mesmos medos ou emoções, a gente poderia olhar para essas emoções de frente. Então, se a gente passa pelos 21 itens, quando a gente chega no quinto, que é o Prajnaparamita, a gente olha para aquela emoção com um olhar de vacuidade e luminosidade. A gente busca olhar o aspecto Vajra, a gente olha de frente. A emoção ela não tem consistência. Se a gente olha para ela de frente, ela sai correndo. Ela tem medo de nós. Aí fica... Não, ele na verdade ele fala que aquilo está presente, né? Aquilo está presente de algum modo. Mas se a gente preocupar no sentido de tornar aquilo um centro,
de atenção, a gente também reifica, né? Só que o centro de atenção mesmo, seria a gente olhar para aquilo de frente. Porque a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a gente, seja uma emoção perturbadora, ou uma emoção que é perturbadora também, mas que é prazerosa, uma emoção de aversão ou de prazer, a gente mantém aquilo porque a gente não olha de frente, a gente olha de lado. Eu tenho essa impressão, assim, que a gente fica sustentando aquilo, mas é uma coisa tipo, é a coisa do tipo assim, ó, eu sei que a xícara está aí, eu não preciso olhar para ela, eu sei que ela está aí, então se eu for passar aqui, eu posso desviar dela, né? Então eu dou tanta realidade para ela que é como se ela tivesse uma realidade independente. Ela está atrás de mim, ela nem pertence, inclusive eu tenho que desviar dela. Se eu fizer assim, eu consigo pegar ela. Então eu tenho a sensação que ela existe. Com a emoção é isso. Ela é tão real que eu deixo ela de lado e não quero nem olhar. Agora, se eu vou olhar de frente, cadê a consistência da xícara de fato? No sentido último, assim. Eu olho com profundidade. Qual a consistência da emoção? Ela não tem cor, não tem forma, não tem substancialidade. Eu olho para ela de frente. Eu faço esse exercício, assim. Essa palavra é tão insubstanciais como o tecido do sonho. Que tem na dedicação, né? Como tecido do sonho durante a noite. Né? A gente pode olhar com os 8 pontos do Prajnaparamita também. Puxa a forma, olha com a emergência mente, forma, propósito, visão estratégica, identidade, energia, a bolha que se forma. Não tem consistência. Então, quando a gente faz isso de olhar de frente, aquilo começa a perder o... E com o sonho, às vezes, é mais... realmente tem uma vantagem nisso, assim, porque o sonho, ele mostra o caráter etéreo daquilo. Com a xícara é mais difícil, né? Porque ela está aqui, né? Falar sobre alguém, não depois ela surge, eu acho que é um pouco olhar. Também, isso ajuda um pouco. Isso ajuda. Eu, de noite, fico apavorada, de manhã eu acordei com meus filhos. Olha o que aconteceu, olha o sonho. E eles riram. Sim, que viagem esse sonho. Sabe? Foi apavorante. 20 imagina que apavorante que foi, sabe? Mas olhei, não, foi só um sonho, né? Sim. Eu senti que já aliviou um pouco. A maioria dos sonhos, quando a gente conta, perde totalmente a graça, assim, né? Pelo menos pra mim, né? Tipo, mas olha só isso aí, pessoal. É isso? Só isso? Tá bom. É a liberação pelo riso, né? Contar pros filhos é bom, assim. Dá uma gargalhada, tá, é realmente. Mas aí é o karma, né? A gente tá falando do karma. Sim. A meditação silenciosa pode ser. Se fala também na prece das 7 linhas, né? Naquele ritmo um pouco mais rápido, né? Que é ou no ritmo mais lento também, né? Que a gente faz. Fazer algumas vezes. Ou fazer o mantra do guru algumas vezes. Focar um guru no topo da cabeça, emanando bênçãos. Aí o guru penetra pelo topo da cabeça, dissolve em nós, e a gente olha com o olho do guru. Aí o guru repousado no chakra do nosso coração, por exemplo. O guru sentado numa flor de lótus sobre o nosso coração. A gente pode adormecer assim. Ou também em Shamatha a gente pode contemplar a consciência da consciência. Ou seja, surgem os pensamentos, a gente está consciente, consciente está consciente. Aquilo surge, a gente está consciente de tudo que surge. Aí fica mais fácil quando a gente entrar no sonho, a gente está consciente do que está surgindo e perceber, isso aqui é um sonho, né? Porque a gente é um método de shamatha, a consciência da consciência.
Então a consciência, estou praticando, né? Estou repousado, posso estar focando na respiração ou focando nos 5 elementos, né? E aí surgem as aparências. E tem uma certa consciência dessa aparência. Se tem uma consciência da consciência, já tem um observador. O observador ele está mais afastado, consciente daquilo, consciente do que surge, consciente de uma aparência, de outra aparência, de outra aparência. Aquilo surge e cessa, e a gente permanece. E a gente permanecendo, quando surge o sonho, é a mesma coisa. O sonho surge, a gente está consciente do sonho. O Lama ele fala que a melhor forma da gente ter lucidez no sonho é praticar shamatha. Se praticar shamatha antes de dormir, melhor ainda. Sobre isso no observador, o Gustavo Guidi, num vídeo sobre as relações, ele fala que é mais ou menos como a gente está numa grande paisagem linda, com o sol catapenso e tal, e essa coisa que a gente dá muita importância, como um pesadelo e tal, realmente vem numa bicicleta e diz, olha o trajeto que eu fiz de bicicleta. Sabe, tu está num jardim maravilhoso. Então, aquilo de se desfaz. Então ele está falando sobre os karmas primários e secundários, né? Então o sonho, o cinema, né? Aí os karmas primários tornam-se vivos quando surgem as condições secundárias. Então aquilo é um pouco também isso, a gente fica com aquele medo, mas daqui a pouco surge uma condição secundária que permite aquele medo surgir, surge o medo, né? No caso do cinema, luz na tela faz com que brote, né? Só sons, luz, pessoas correndo, escuro, penumbra, não tem nada. E a gente, o coração palpita, a gente fica assim, né? Não tem nada, né? Então nos filhos isso é visível, quando a mãe diz, arrume sua cama, tome banho. É horrível, né? A pessoa só falou 3 palavras, arrume sua cama. Não, socorro, não quero. Então há pessoas em que o trânsito faz brotar o karma secundário. Não sei se é o caso de vocês, né? A gente está lá dirigindo, né? É isso que ele está explicando, né? O secundário seria assim... aqui acho que do jeito que está construída essa frase está um pouco estranho mesmo, né? Mas seria assim, o karma primário é esse karma latente. E a condição secundária é o que faz brotar o karma primário. Aqui ele está chamando de karma secundário, mas é a condição secundária, né? As condições secundárias que fazem brotar o karma primário. Então, uma sequência de sinais fechados, um engarrafamento ou motoboys causam um enorme mal-estar. Estamos cheios de karmas primários, que ao encontrar as causas secundárias, a frase anterior ficou estranha, há pessoas em que o trânsito faz botar o karma secundário. Seria o karma primário, né? Porque brota, as condições são o trânsito, e aí brota o karma primário. Estamos cheios de karmas primários, que ao encontrar as causas secundárias, levam-nos a eventuais ações não virtuosas. Por exemplo, brigar com a mãe por deixar o quarto em desordem, ou cruzar o sinal vermelho, ou dar uma fechada no motoboy. Acontece por impulso e gera uma grande complicação. Então, da onde que brota esse impulso? A gente poderia pensar assim, brota da gente querer se proteger. De algum modo, é uma identidade querendo se proteger. Porque o karma primário está ali latente, teve uma condição secundária, faz brotar reino dos infernos, reino de carência, orgulho, inveja, desejo, apego, etc. E a gente age de acordo com aquela bolha, para proteger uma identidade, para proteger um eu. Para dizer, não, daqui tu não passa. Aqui isso aqui é meu, esse território é meu. Eu vou fazer valer tal coisa. Eu vou responder na mesma moeda. Então, aí normalmente vem o quê? Sofrimento, né? Vem complicação. Existem situações gravíssimas, como o abuso de crianças dentro de casa, na maior parte dos casos por pessoas da família.
Não podemos pensar que essas pessoas sejam negativas. Elas são da família, há relações positivas. No entanto, existem karmas primários que, de acordo com as condições secundárias, podem dar origem a ações terríveis. Então, a pessoa pode ter esse karma, né? Vê uma criança, brota algo nela que faz ela produzir ações negativas. Né? Você deveria sempre olhar desse modo, né? Não culpar, no sentido, não culpabilizar, dizer que a pessoa está errada. Aquilo brotou. Ela tem várias qualidades, ela tem conexões positivas, mas quando aquilo surge, brota desse modo. Todos nós temos karmas primários e podemos exercer ações negativas, se surgirem condições secundárias. Uma vez que a ação negativa foi feita, é de difícil desmontagem. A ação negativa dá origem ao quarto pensamento que transforma a mente. Então, uma outra forma também de entender o karma, isso assim quando é difícil de ser desmontado, né? Eu lembro desse ensinamento, dessa analogia que o Dzongzang Rinpoche faz, né? Que é como assim, a gente vai fritar um ovo. Então, para fritar um ovo, a gente precisa de muitas causas e condições. A gente precisa de uma panela, precisa do ovo, precisa do óleo, precisa da faísca, precisa do combustível. Né? Todas essas condições, elas precisam estar juntas para o ovo fritar. Se a gente não juntar essas condições, se faltar alguma delas, o karma não brota. Ou seja, o ovo não é frito. Agora, se está tudo junto e a gente risca o fósforo, produz a faísca e começa, né, dá início a fritar o ovo, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como desfritar o ovo. Aquilo brotou e aquilo segue. Né? Então, esse é o ponto. Assim, a gente precisa manter sempre essa região de liberdade, esse espaço, para ter um mínimo de consciência ou de lucidez ou de bom senso que seja, né, para não produzir uma ação negativa, uma ação que vai trazer prejuízo a alguém. Então, se a gente der aquele passo, aquilo parece que não tem mais como voltar atrás. É um pouco isso. Aí o quarto pensamento é o sofrimento. O karma primário não é visto, só se torna visível ao surgirem as causas secundárias. E aí nos surpreendemos com o que somos capazes de fazer. Vemos presos que dizem, eu não sou assim. Né? Pessoas que estão na cadeia, né? Elas dizem, não sou assim. A pessoa sofre pelo que fez, tem vergonha, arrepende-se. Aquilo foi um impulso do momento. Isso é muito comum, né? Seria um super exercício também a gente de compaixão e de entender o outro no mundo dele, a gente olhar pessoas nessa condição, nessa situação. A pessoa está presa, às vezes por anos, muitos anos, às vezes a vida toda, né? E a pessoa teve um impulso. E aquilo, ela levou as últimas consequências daquele impulso. E a pessoa, ela já não se vê mais assim, ela não faria aquilo de novo. Aí pode ser que dentro, né, ainda mais no Brasil, isso é meio incomum, dentro ela reforça a vontade de fazer de novo, né? Porque aquilo, ao invés de fazer o contrário, né, seria tipo, agora tu vai repensar sobre o que tu fez, ela não, agora eu vou fazer mais, porque a sociedade, pronto, aí aquilo vira uma bola de neve. Né? Aquilo é super comum. Então, na visão budista, por mais grave que seja a ação não virtuosa, não diremos que a pessoa é um monstro. Veremos que seu ato é a manifestação de um karma. Ou a gente poderia dizer, né, nessa linguagem que eu estava usando antes, é o uso da mente búdica, com os 12 elos. Né? A pessoa usou a mente de uma forma livre, meio assim, complicada, meio autocentrada, meio cheia de problemas, mas é uma mente búdica, que olhou uma coisa que não era e viu alguma outra coisa que não era também, mas enfim, que para ela se tornou real. E ela usou esse processo dos 12 elos para fazer aquilo brotar. Até porque essa noção, a manifestação de um karma, às vezes é mal interpretada. Né? Tem outras tradições que usam essa palavra, né? E aquilo, às vezes, por exemplo, na tradição espírita, karma tem uma conotação um pouco diferente. Tipo, bom, aquilo é o karma, bom, então o karma é uma coisa pesada, a pessoa está sujeita a isso a vida toda, então tá. Aquilo parece meio estranho.
Mas seja como for, o karma se manifesta. Ele se manifesta, ele não é a pessoa, ele se manifestou. E surge o sofrimento derivado da ação kármica. Esta, tendo sido feita, a ação kármica vai conduzir ao sofrimento. Não queremos esse sofrimento, por isso devemos estar atentos às nossas ações de corpo, fala e mente. Podemos controlar nossas ações, mas não o resultado delas. Então, a gente pode ter um pouco essa metáfora do ovo, né? A gente pode controlar a ação, não riscar o fósforo, não pôr o óleo, não quebrar o ovo. Mas o resultado, depois que tudo está feito, a gente não consegue controlar o resultado. Porque aquilo toma outras proporções. Aí isso seria o quarto pensamento, sofrimento. Aí vem o pensamento que vem depois. Né? Por isso que eu comentei da vez passada que seriam 6 pensamentos. De 4 são 6. No budismo, tomamos refúgio para dispor de um referencial interno seguro, que nos mantém estáveis e a salvo, para que não percamos os ensinamentos quando as condições negativas se manifestarem. Embora tenhamos a condição humana preciosa e a conexão com uma linhagem de transmissão dos ensinamentos, nossa posição é frágil, pois somos ameaçados pela impermanência e temos a estrutura de karmas primários que podem se manifestar sob certas condições. Então ele fez um pequeno resumo dos 4 pensamentos aqui. Embora a gente tenha a condição humana preciosa, a nossa condição é frágil porque somos ameaçados pela impermanência e nós temos a estrutura de karmas primários que podem se manifestar sob certas condições. Na ausência da possibilidade de tomar refúgio, oscilamos. Então, quando falta essa possibilidade de a gente tomar esse refúgio, a gente toma um refúgio no samsara, toma um refúgio na bolha, no que a gente está acostumado. Tomar refúgio significa a capacidade de direcionar nossa ação dentro da existência condicionada. Significa que somos livres do karma e das identidades, que podemos exercer nossa liberdade. Tomar refúgio em quê? Na natureza tal como ela é. Não é tomar refúgio em alguém, mas na natureza ilimitada. Porém, tradicionalmente, tomamos refúgio em um lama. Acontece que o conceito de natureza ilimitada é por demais abstrato para a maioria das pessoas. Assim, o lama é um representante da natureza ilimitada. Por isso dizemos, tomo refúgio no lama, que é as 3 joias. Quando o lama desaparecer, estaremos refugiados nas 3 joias. Não há diferença. Essa é a forma adequada de entendimento. Não tomamos refúgio na pessoa do lama, mas nas 3 joias, que tentamos ver através daquele ser à nossa frente. Se não conseguirmos ver, não há como tomar refúgio nelas. Podemos até criar uma relação pessoal com o lama, mas isso não é refúgio. Refúgio é quando o Buda interno, nossa natureza de sabedoria, começa a aflorar, e por isso somos capazes de ver as 3 joias no lama. Se não conseguimos ver nele essas qualidades, vemos um ser comum. Então é importante ver as 3 joias no lama, né? Buda, Dharma e Sangha. Então está presente no lama. Um lama em carne e osso ajuda porque ele fala, tem maior proximidade. Como temos dificuldade de localizar o lama interno, é necessário o surgimento de um lama externo, que entra em ressonância com a natureza, com a nossa natureza interna. O refúgio no lama externo é o caminho que nos leva ao ponto último da natureza ilimitada. Esse caminho se chama Guru Yoga. É um pouco o que eu comentei no começo. Né? Esse, de novo converge, né? A linhagem converge para Guru Yoga. O refúgio converge para Guru Yoga também. Não se trata de um caminho de aprisionamento a alguém, mas um caminho que usa a liberdade para atingir a liberdade final. Então, é um caminho que usa a liberdade de ter essa conexão para, enfim, atingir a liberdade final, a liberdade última. No ponto final de Guru Yoga, encontramos o Buda interno como nossa natureza incessante e sempre presente. Olhamos as 3 joias e tomamos refúgio no Buda como expressão da nossa natureza, daquilo que não nasce, não morre, que está além do espaço e tempo, nome e forma. Então, o Lama tem usado essa expressão do 4º tempo, né? Que é o tempo que está além do tempo. O
tempo que está além de passado, presente e futuro. Então não é o presente que a gente entende como presente, né? Presente cronológico, assim, o presente do agora, mas é o quarto tempo, presente além do presente, né? Então está além desse tempo e além do espaço também, né? Quando nos ensinamentos mais profundos contemplamos isso, vemos esse Buda como a nossa natureza incessante, sempre presente. Como percebemos que ela é incessante, podemos ter sonhos, aflições, podemos dormir e ter várias situações no cotidiano. Estamos sempre vivendo alguma coisa. Essa é a explicação mais fácil de natureza incessante. O sonho é incessante. O conteúdo do sonho não é importante. O que importa é ver o processo luminoso, o processo de atribuição de significados, de identidades, operando sem cessar. Então, ele já respondeu ali, né? Então, porque a gente está sempre sonhando. Então, mesmo no estado acordado, a gente está sonhando. Isso é um sonho que a gente está vivendo. Então, tem um sonho que sucede outro sonho, e outro sonho, e outro sonho. E no estado de sonho oficial, assim, a gente também continua sonhando. A gente está meditando, é um sonho. Então, aquilo segue, é um sonho depois outro. Mas tem algo que está incessante, que permite a manifestação desses sonhos. É como na analogia de uma lousa, né? Um quadro branco, um quadro negro. Ele permite que a gente desenhe qualquer coisa, escreva qualquer coisa. Ele não vai limitar assim, a caneta se a gente for escrever em outra língua ou que não foi concebido, né? Alguma coisa que... ele permite tudo, né? E aí a gente apaga e escreve de novo e desenha de novo. Então a natureza está sempre presente, incessante, né? Então isso é a continuidade. A palavra Tantra é traduzida às vezes como continuum. Há uma continuidade, é quase fácil de perceber. É claro que precisamos associar essa continuidade à noção de vacuidade, porque é uma continuidade de sonho. O que experimentamos pode ser pensado de diferentes maneiras, mas estamos sempre experimentando uma versão, um aspecto quase onírico. Estamos sempre no meio de um sonho. Por isso dizemos que toda a realidade é luminosa, no sentido de que está ligada inexoravelmente a uma interpretação que brota inseparável de nossa natureza interna. Então, ela é luminosa por isso. Ela é inseparável de algo que é interno. Se eu doto aquela forma desse significado, é porque internamente eu tenho essa disposição. É uma natureza que ela é incessante e ela é luminosa também. Luminosa não é assim, ela é boa, luminosa, é maravilhosa. Não, ela manifesta formas, boas e ruins, que a gente classifica como boas e ruins, mas elas são formas. A luminosidade ela não está do lado do bem, não é isso. Ela está manifestando formas, né, o tempo todo. Então o mundo externo brota inseparável de nossas estruturas de karma. Aquilo que brota dentro de nós, vemos brotando fora por meio da coemergência. Né? Coemergência. Emerge externa e internamente ao mesmo tempo. Isso que é a coemergência. Né? Desse modo, percebemos que há algo incessante. Então, quando a gente entende a coemergência, é um pouco aquela pergunta que o Kawa fez sobre o aspecto Vajra. Então, o aspecto Vajra está o tempo todo manifestando as formas. Faz com que brotem formas a partir da espacialidade, a luminosidade faz com que brotem formas. Isso faz com que a gente veja a natureza incessante. Porque ela só é possível surgir as formas porque tem uma natureza incessante que faz com que essas formas brotem. No budismo, dizemos que as experiências não cessam com a morte. Então, é um pouco isso. A gente pensa assim, bom, a morte... Posso fazer qualquer coisa agora, porque depois eu morro e tudo cessa. Né? Mas aí no budismo não tem essa noção, né? Tem essa continuidade. E tem outras tradições religiosas que dizem o mesmo. Aí uns vão a julgamento, outros para mundos celestiais, outros para o inferno. Então isso seria ele está se referindo a outras tradições de modo geral. Mas mesmo dentro do budismo a gente poderia pensar assim, os nossos karmas nos levam para os infernos ou para os mundos celestiais.
Não que tenha alguém julgando, que tenha alguém dizendo, passando a caneta, assim, dizendo você vai para cá, você vai para lá. Mas é que a nossa propensão interna nos leva para uma condição ou outra. A gente poderia pensar assim, alguém que comete um crime, que mata alguém, né, que violenta, que abusa, que mata várias pessoas, ela está naturalmente presa. Sem precisar ninguém prender ela, ela está presa. Porque ela se prende àquela condição kármica que ela criou. Ela produz aquilo, então ela se sente perseguida, ela se sente mal, ela de algum modo... Então mesmo que... Algumas vezes já ouvi, né? Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, não, a pessoa não se sente mal, olha a cara dela. Aquilo, com certeza, em algum nível ela está perturbada. Tem algum nível de perturbação. Ela pode ser assim, um psicopata, né? Não ter nenhum sentimento, mas tem algum nível de perturbação interna. Mesmo que seja sutil, mesmo que não seja aparente. Então aquilo está operando, né? Pode ser que mais cedo ou mais tarde se manifeste como raiva ou como a pessoa quer fugir. Então, nessa vida ela pode não estar manifestando isso de uma forma tão evidente, mas aquilo está presente. Eu lembrei agora. Ele entrevista psicopatas e daí tu vê que os caras estão rindo, mas daí 2 segundos depois eles estão completamente perturbados, chorando. Parece que eles gostam de estar criticando aquela coisa horrível, mas eles têm um trauma horrível, um sofrimento horrível, eles estão sofrendo assim, por mais que eles estejam rindo. Eu estava lembrando exatamente desse cenário quando eu falei agora. Porque ele é baseado em fatos reais, né? Foi o primeiro cara que nomeou serial killer. Ele foi super corajoso, né? E me toca também essa disposição de escutar o mundo do outro, né? Porque diferente do que a maioria estava fazendo na época, que era condenar e dizer, bom, esse é um monstro, ele deve ser condenado, ele ia até o ponto onde o cara estava, né? Tanto que ele estava disposto, né? Uma empatia que algumas pessoas começaram a achar que ele também tinha muito distúrbio, porque era muita empatia que ele tinha. Que é um pouco o que acontece, assim, da spoiler, né? Ele vai entrando naquele mundo, ele começa a se olhar assim, mas será que eu estou virando isso, né? Mas ele entende o mundo do outro. Né? Tem um vídeo do Lama no YouTube falando com um francês sobre cristianismo e budismo. E menciona um estado de libertação do ladrão ao lado da cruz de Jesus, quando Jesus disse, pô, perdoai, eles não sabem o que fazem, não perdeu a grandiosidade, mesmo sendo pregado. E tem um problema ali que a igreja inventou que ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas era um maintenant em francês que é de veras te digo hoje, agora, estará no paraíso. Né? Então o estado de libertação, porque aquele ladrão conseguiu ver uma atitude, se livrar, se libertar daquilo ali, mesmo na cruz. Então, olha só, interessante. Não que a igreja inventou depois de céu. Sim. Isso é super libertador, né? A gente não pensar que tem algo para depois, né? Mas que agora a gente pode experimentar o céu ou o inferno. E que está na nossa mão escolher isso, assim, a gente abrir esse espaço, né, recuar e ver que a gente pode fazer uma escolha, ou vir para cá ou vir para lá. Então, esse aspecto discriminativo, que é próprio do Buda Amitabha, né, o Buda da sabedoria discriminativa, ele tem a ver com uma condição que a gente vive, né, a condição do mundo. Então a gente tem o certo e o errado no mundo. Né? A gente tem uma condição que a gente pensa, bom, tem coisas que devem ser feitas e coisas que não devem ser feitas. Mas não é algo que é imposto, ou algo que vem de cima, mas é algo que a gente constrói. Né? Então, o entendimento de que a gente tem a liberdade para produzir terras puras, ao invés de produzir mais confusão, é uma sabedoria, é uma liberdade, né? Que produz compaixão também. Então, percebemos que há algo incessante. Então, no budismo dizemos que as experiências não cessam com a morte. Outras tradições religiosas dizem o mesmo. Uns vão para o julgamento, outros para mundos celestiais, outros para o inferno. O importante é que, qualquer que seja o ambiente, há uma continuidade de consciência. É a noção de Tantra. Há um fio que vai nos levando e não é interrompido.
Então essa continuidade, mantendo essa continuidade. Dizemos que essa natureza é incessante. Estamos falando do Buda em um sentido muito amplo. Essa natureza incessante é luminosa, apresenta sempre diferentes aparências e versões da realidade. Incessante e luminosa, ela não é obstruída e autoliberta. As obstruções surgem e cessam sucessivamente. Ela é naturalmente desobstruída. Nenhuma obstrução altera sua qualidade básica de liberdade. Ela é não dual, portanto. Então essa natureza ela é incessante, não obstruída. E ela é não dual. Então parecem só palavras aqui, né? Mas a gente precisaria olhar e ver. Né? Então nesse ponto da prática, tomamos refúgio no Buda, como natureza incessante e luminosa. Tomamos refúgio no Dharma, como os ensinamentos do Buda. Tomamos refúgio na Sangha, como uma energia que emana do próprio Buda. Então tudo é o Buda no sentido do Buda primordial. O Buda, não o Buda Sakyamuni, mas o Buda como Guru absoluto. Né? Então a gente toma refúgio no Buda como natureza incessante e luminosa, no Dharma como os ensinamentos do Buda, da natureza incessante e luminosa, e na Sangha como uma energia que emana do próprio Buda. Então mesmo a Sangha, né, que a gente se considera da Sangha, não são as pessoas da Sangha, mas é essa energia de compaixão, essa energia do Dharma, essa energia de prática, essa energia de entender os ensinamentos, de tomar corpo. Por isso que se diz que a Sangha é o corpo do Buda. Porque só faz sentido se a gente está praticando. Né? A gente torna aquilo vivo. Aí umas pessoas vêm e vão. Então no SEB isso é comum. As pessoas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Mas a Sangha continua. A Sangha não depende de determinadas pessoas. Ela é essa energia do Buda. Quando meditamos juntos, a mandala se abre e começamos a ver diferente. Manter o refúgio é manter essa visão da mandala onde quer que estejamos. Perder o refúgio significa sair da mandala e entrar em uma paisagem de aflição. Não se trata de uma paisagem física, é uma visão lúcida da natureza incessante, luminosa e inseparável do conteúdo dos fenômenos condicionados. Podemos ir a cemitérios, prontos socorros, a qualquer lugar e levar a mandala. Olhando do ponto de vista da mandala, é mais fácil vermos o Lama como o Buda, o Dharma e a Sangha, como as três joias, pois o papel do Lama é chegar onde ninguém tem experiência de mandala e abri-la. Então a gente poderia olhar o Lama com esse olhar. Né? Se a gente está olhando com o olhar de mandala, a gente pensa, o Lama abriu esse espaço. Né? A gente está aqui por causa dele, a gente está aqui por causa de Thiago Rinpoche, por causa de Guru Rinpoche. Eles abriram esse espaço. Então a gente entende que a mandala é assim, se todos estiverem lúcidos, muito melhor. Todos os políticos, de todos os partidos, todos os seres, que a gente considera bons e maus. Né? E quem está fazendo isso? Está abrindo essa possibilidade? É o Lama. Então ele consegue fazer isso onde outras pessoas não conseguiriam. Talvez, provavelmente nós não conseguiríamos. Né? A gente está ali né, batendo a cabeça. Aí vem o Lama e abre esse espaço. Né? Aí faz sentido. Né? Então, seu papel é não só abrir a mandala, como expandi-la e ajudar a preservá-la. Essa mandala não é criada pelo Lama, é a mandala do Buda. A diferença da mandala do Buda em relação a outras paisagens é que quando a encontramos, percebemos que ela sempre existiu, não é fabricada. As outras paisagens são fabricadas. A mandala do Buda é totalmente abrangente, não há fenômeno que ela não inclua. As outras paisagens tratam de algumas coisas, mas não tratam de outras. É por isso que os mestres dizem que precisamos ver com lucidez, ver a realidade como ela é. Assim, veremos a mandala como ela é, não fabricada. O budismo é liberdade. O grande caminho budista é como um rio que faz um longo trajeto e se dissolve no oceano da natureza última. Nesse oceano não há sofrimento, nem extinção do sofrimento. Não há causas do sofrimento. Não há caminho para a extinção do sofrimento. Não há realização, nem não realização. Não há sabedoria, nem não sabedoria. Há a natureza ilimitada, o oceano que sempre esteve presente.
tudo bem, tá certo, a gente aceita. Agora, toma refúgio na sangue já fica mais complicado, né? A gente, Pela nossa tendência a olhar sangue, a comunidade, as pessoas praticando. E as pessoas que não são perfeitas. Mas a gente tem que olhar, quando diz toma refúgio na sangue, tem que olhar a sangue com perfeição. Exato. Para falar, acho que vai além das pessoas. Né? A gente sente, né, que é outra coisa. As pessoas da sanga não são, não sei, qualquer pessoa, pra mim, me remete, no mesmo pessoa da sanga, me remete, a pessoa vai olhar para alguém da sanga, vai lembrar dos ensinamentos, vai lembrar que o que nos conecta é algo, tipo, muito maior, né? É algo que parece que é uma energia que permeia, que não é aquela pessoa olhando pra outra, né? Eu não sei, eu vejo dessa maneira. Muito elevado, né? Traz uma coisa muito elevada, não ser por aí, qualquer coisa. Vai me entender, você falar, né? Não tem linguagem, tem uma coisa assim que conecta. Isso não tem, mas também tem só fez. Aí esse é o ponto, né? Se a gente acolhe tudo que surge, a gente acolhe os conflitos como alimentadores da prática também, né? Porque, por exemplo, quem melhor para nos ensinar a paciência do que alguém que nos causa raiva ou nos perturba? A gente vai praticar paciência com eles, com aqueles bonzinhos e com uma cara boa, assim, que aceitam tudo que a gente faz, a gente não vai praticar virtude. Aqueles que são nossos mestres espirituais, né? Exato. Porque os apelidos que surgem, tá tudo aí na cara dos canais, né? O apelido surge porque as pessoas querem fazer aquilo de uma maneira condicionada, tipo, fica tudo tão mais na cara, parece. Como que uma pessoa da santa no teatrito? Pensa, né? Óbvio, porque a gente tá pegando cara com certeza. O que eu sinto assim é que a diferença de por exemplo, uma relação como essa, né, a gente está no SEB, aqui a gente não mora, né, mas a gente volta e meia está sempre, né, em algum evento, a gente está sempre convivendo, se cruzando. E no caminho do meio, ou em outros SEBs rurais, né, que aquilo é mais presente, que as pessoas estão morando, estão vivendo ali, né, os conflitos são os mesmos de qualquer outra relação. Né? São os mesmos. Os conflitos, as alegrias também são muito parecidas. O que para mim é o diferencial é que é um convite constante para a prática. Se eu esqueço, o outro lembra. E vice-versa. Assim, né? Então, se eu esqueço que a gente está aqui para praticar, o outro lembra. De algum modo, ou por um gesto, ou porque é o horário da prática, ou porque não tem os horários regulados, aquilo tudo está estruturado para a gente praticar, né? Então, ou porque tem um ensinamento, ou porque, enfim, sempre vai ter alguém que vai cutucar vamos praticar ou não vamos praticar, né? Uma coisa assim. Que não precisa nem ser verbal, pode ser só pela atitude. Né? Então, para mim, esse é uma grande vantagem, assim. Então, não quer dizer que não vai ter conflito, às vezes eles são até mais intensos, né? Às vezes até justamente porque a gente não espera que eles aconteçam, ou não queira que eles aconteçam, a gente pensa, bom, vim pra Sangha, aqui tá tudo, né, paz e amor, todo mundo com uma carinha boa, assim. Aí, justamente por a gente ter expectativa disso, é que o conflito parece mais intenso. Né? Mas ele só é mais intenso, mas ele é parecido com o que a gente vive fora daqui. Né? Aí a diferença é que a tendência, pelo menos, é a gente cada vez mais, se a gente se mantém na prática, o tempo entre o surgimento da emoção perturbadora e o fim dela começa a ficar mais curto. Começa a ficar menor. Assim. Então aquilo surge, tá, claro, fica mais rápido. Às vezes no começo dura um mês, depois começa a durar uma semana, depois dura um dia, depois uma hora, daqui a pouco um minuto. Surge, desaparece. Exato.
ensinamentos junto, né? Então, uma afinidade, claro, talvez na sua casa só tenhamos nós, assim, que temos, mas quando tem um outro que tem aquele entendimento, não são dois, são três. Volta o ensinamento cristão, né? Jesus está lá no meio dele. Também. Que tal? Ó, a responsabilidade de vocês agora. O padre abençoou ele. Aquela imagem colocar uma quantidade de gelo na vasilha, elas vão se batendo uma na outra. Sim. E ele vai, elas vão se dissolvendo, aí daqui a pouco vira tudo água. Água. Essa é mais ou menos a ideia. A imagem. Sim. Uma coisa só, não é? Choque. É bonita essa imagem. Aí cada cubo tem uma forma diferente. Assim. Uns tem uns cavalos marinhos, um pinguim. Outro... A revista Bodhisattva fala sobre isso, né? Que a água dissolve as personalidades. O Alan Wallace, a água dissolve essas personalidades pela nossa religião. É bonito. Então, página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45, a última prece. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. King Lob Chosun Ring Lu Che Zamlin Sasum Champar Peldru Chosun Nawada Midrau do Sungeleg Shur. Boa noite, obrigado. Essa prática dos 4 pensamentos, ela pode ser tomada no início de cada sessão, assim, né? A gente pode iniciar qualquer prática, meditação ou puja, ou mesmo no dia a dia, né? A gente vai iniciar um trabalho, vai começar a lavar a louça, ou vai varrer a casa, vai fazer comida, a gente para e contempla, né? A vida humana preciosa,
A impermanência, o karma, o sofrimento. Preciso praticar, tomar refúgio. Aí a gente segue, aquilo ganha um outro sabor, né? Que a gente está praticando, está fazendo ganhar um outro sabor. Muito bom. Então nesse final de semana tem retiro, né? No Caminho do Meio. Não é com o lama, né? Mas é com a orientação dele. Acho que ainda tem vagas para o aberto, né? Não sei se vocês estão por dentro das vagas, mas dá para entrar em contato e saber ali. Né? E no domingo tem o Puja da Lua Cheia, né? Que é não sei que horas que é, às 18. Não, aqui e lá no Caminho do Meio, nos dois. E o que mais? Ah, pois é. Normalmente a gente abre. Sim, quando tem feriado, inclusive, a gente tem a experiência de que vem mais pessoas porque a pessoa teve a oportunidade de vir no feriado. Agora tem que ver porque a Estela ela ia viajar. Ela até pediu para mim se eu poderia substituí-la na segunda, mas eu também vou viajar, então não sei se ela vai manter, se ela conseguiu alguém. E o retiro vai até terça, né? Que é o dia 1º. Mas em princípio aqui no SEB continua, porque não é o lama que está lá, né? Então a gente continua aqui.